E galera, bora tá falando aqui sobre a questão do Vasco e o Ramon Dias, cara. Que angústia tá sendo esses últimos. Eu ia falar dias, né? Mas na verdade são horas, cara. Tá totalmente tudo muito bizarro. Vamos tá comentando aí sobre a Força Jovem lá no CT, falar com os jogadores, principalmente aí com o novo dirigente, o Martins. E também a questão de como estão cobrando, né, os jogadores, como foi a fala deles, que inclusive eu achei muito boa. Cobraram no tom certo, sabe? Eu acho que foi muito da hora esse papo. E também a gente pode estar falando aí sobre o John Kennedy, né, irmão? A situação dele lá no Fluminense não tá nada legal. Então vamos falar desses dois papos aí, porque, cara, o que tem para estar falando é surreal. E ainda mais surreal o que tem para estar acontecendo aí com o Vasco nos próximos dias, irmão. Vai ser pedreira. Bom, então vamos estar falando primeiramente sobre a saída de Ramon Dias e Emiliano, né? Os supostos treinadores que podem estar vindo aí. E, cara, como que a SAF vai estar organizando essa questão que realmente vai ser algo tenebroso com a saída do Ramon Dias. 15 minutos após o fim da partida do Criciúma, o Vasco aí falou no Twitter sobre a demissão, né, de Ramon Dias. Ou melhor, não vamos falar demissão, né, porque não foi o Vasco que me demitiu, e inclusive essa nota foi muito mal escrita, tá? E também, quem deixou falar essa nota, pô, pelo amor de Deus, tem que tomar um esculacho aí também, né? Mas enfim, e olha, sinceramente, era muito difícil o Ramon Dias continuar depois do que ele falou dentro da coletiva, sabe? Pô, mano, ele meio que diminuiu ali. Briguei com o Vasco por algo que nunca tinha brigado por estar caindo, algo desse tipo, sabe? Pô, foi uma parada que pegou. Pô, quem é Vasco sentiu. E, mano, principalmente o dirigente ali deve ter sentido, mano. Porque, pelo amor de Deus, a fala dele não foi nada boa. Foi muito questionável. E ele também tá falando sobre que descobriu da demissão pelo Twitter. Ali também já meio que se desmentiram, né, a si próprio ali junto com a SAF, já rolou aquele desgaste, né? Porque já foi dito que eles que pediram demissão após o fim da partida diretamente já falaram lá com um carinha. Então, basicamente, essas duas coisas com certeza pesaram neles não estarem continuando no Vasco. Só que tem um grande problema, cara. O Vasco aí nos últimos anos o que teve de troca de treinador foi algo surreal. E querendo ou não, Ramon e Emiliano, eles tiveram um bom trabalho no ano passado, mas esse ano estava um trabalho bem questionável. Mas inclusive não é só culpa deles, mas sim das contratações, cara. Eles não ganharam as contratações que eles quiseram, né? E ainda mais as contratações demoraram demais. Perdendo até a contratação para o São Paulo, e o Vasco poderia ter saído com o jogador, só que demorou. E aí o São Paulo foi lá e pegou por jogar Libertadores e tudo mais. Pô, irmão, não dá pra estar perdendo o jogador assim, né? Pelo amor de Deus, o negócio tem que ser mais ágil. Mas enfim, eles não ganharam os jogadores que queriam, mas também o trabalho dele estava muito questionável, ainda mais nas substituições. Sempre tinha um novo jogador, sabe? A gente nunca via um equilíbrio na saída e na entrada. Uma hora era o Rossi, depois era o Ryan, aí depois o João Vitor entrava, depois era o Rojas, depois o Puma estava relacionado, depois o Puma não estava relacionado, e aí o Adson entrava, depois o Adson não entrava mais, aí, pô, cara, tava muito questionável essa questão, sabe? Sobre as substituições, de quem eram os principais jogadores. Não tinha uma continuidade no próprio trabalho. Eu acho que isso era um pouco tenso, digamos assim. Mas com certeza uma continuidade no trabalho é algo importante, ainda mais dentro do Vasco, que sempre troca treinadores e literalmente caía. Só que, bom, eu já tava angustiado de estar vendo o Vasco não tendo meio de campo, ele sempre sendo a mesma coisa, substituições que, pô, não eram, sabe? Eu já queria ver um outro trabalho. Eu queria ver como que um outro treinador iria montar esse time. Porque tava muito estranho, sabe? Não sei porque o Rogers, ele é muito ruim. Pô, não é nada contra o jogador, mas, mano, o cara não tem técnica nenhuma. Ele parece aquele cara das antigas, sabe? Chutão, quebra-cabeça e é isso. Então era uma coisa que já tava me deixando um pouco agoniado, mas eu acredito na continuidade de trabalho e que, cara, ele é um excelente treinador, treinador de elite, e também porque não tem um outro treinador dentro do mercado livre que chega ao patamar do Ramon, sabe? Não tem nenhum treinador. E ainda mais o Vasco não vai querer pagar a rescisão de treinador, acredito eu, né? Apesar que eles estão aí em busca do Pesolano. Sendo que o Pesolano aí já desconsiderou uma oferta do São Paulo. Sendo que o São Paulo tá na Libertadores, né? E a gente sabe que isso tem um charme maior pro treinador, né? Essa questão de estar lá na parte de cima da tabela. Então isso pesa, querendo ou não. Mas a gente sabe que o Vasco é gigantesco, pô. Só que tem essa questão. Pô, o cara não aceitou ir pro São Paulo que tem a Libertadores.
o Vasco tá brigando lá pra parte de baixo, não tem aquele elenco todo, sendo que o Vasco gastou milhões. E aí, cara, sabe, parece que ele não vai querer vir, é a minha primeira sensação. Mas, pô, é o Vasco, o cara tem que estar querendo vir, irmão. Pô, tá muito difícil, cara. O cara já vai vir aí quase que podendo ser eliminado da Copa do Brasil, né? A gente não sabe como esse treinador do Sub-20 vai estar treinando esse time, o tempo também. Então, poxa, sabe, não tem aquela confiança. E, pô, o Pesolano vai subir pra La Liga, cara. Ele pode jogar contra o Real Madrid, contra o Barcelona, a vida tranquila lá. E, pô, não tem aquela pressão de torcida que ele já deve estar conhecendo. Então, eu acho muito difícil dele estar saindo lá. E ele falou pro São Paulo, ele deu uma entrevista, inclusive, que basicamente ele tá muito feliz lá. Ele tá confiando no projeto do Valladolid, entende? E lá não tem essa questão de pressão como teria dentro do Vasco, né? E, pô, pensando em treinador aqui do Brasil, muito difícil. Não tem, eu acho. Não vai, pô, você vai vir com o protocolo Luxemburgo, protocolo Jorginho, protocolo Zé Ricardo. Não tem como, cara. Ou talvez aí no máximo o Felipão. Só que, pô, ele não conseguiu fazer o time do Atlético Mineiro jogar assim. Imagina o do Vasco, sabe? Então é muito questionável. Aí a gente tem o Sampaoli também. Pô, será que o Sampaoli vai ser esse jogador, esse treinador? Depois de tudo que ele fez lá no Flamengo, com o filho dele, pô, clima meio ruim. A gente sabe que o São Paulo já tem foto com o Vascão, hein? Quando ele é criança lá já tem foto com a camisa do Vascão, hein? Mas eu acho que com certeza ele viria. Mas, pô, sabe, não é um trabalho sustentável. Ele não conseguiu nenhum outro time depois do Flamengo, se não tô enganado. Então não vai ter aquela confiança toda nele. E eu não sei se o clima dele seria bom pro Vasco, porque ele é um treinador, digamos que, pô, é pesado, sabe? Tem um clima pesado dentro do elenco, digamos assim. No máximo pode estar trazendo o Cabadial, que fez lá, que já treinou o Braga, mas não sei se o Vasco vai atrás também. Só que, irmão, pô, tá difícil arrumar treinador, cara. Vai vir com o Carpini, pô, talvez. Mas não fez um bom trabalho ali. Ele começou bem no São Paulo, mas depois teve uma baixa e depois não conseguiu alavancar de novo e foi demitido. Então, cara, tá muito difícil essa questão de técnico, cara. E a gente sabe que o Ramon Dias ele é um ótimo técnico, não recebeu o material humano que merecia, o material humano que ele queria. O Vasco gastou milhões em poucos jogadores e não tem um elenco, sabe? Não tem um meio de campo, teve que gastar, sei lá, 15 milhões no Hugo Moura, sendo que o Hugo Moura, pô, ele é um bom jogador, sabe? Mas não custa esse dinheiro todo. Mas o Vasco teve que gastar, e a gente vê o Vasco gastando, jogando dinheiro fora, queimando dinheiro, e não tem elenco, e tá brigando de novo por sem rebaixamento, pede pro Água Santa. Cara, é complicado. Então eu entendo o Vasco não querer continuar com o Ramon Dias depois do que ele falou. Pô, Água Santa, Criciúma, Nova Iguaçu. Então tava muito complicado. E, pô, as questões de substituição de jogadores também tava muito tenso, cara. Mas, pô, agora aí o técnico interino do Sub-20, né? Ele deve estar montando esse time contra o Fortaleza. Eu tô curioso pra ver como que ele vai estar montando esse time, pra dizer a verdade, né? Porque a gente não vê o Medel muito bem. Então o Léo Pelé também não tá muito bem, pô, muito criticado, fez muita besteira dentro do jogo. Pô, o João Vitor pra mim tem que ser titular se ele tiver 100%, nem que seja na lateral direita. A gente não vê o Paulo Henrique como o ano passado, depois que foi comprado, decaiu muito o rendimento. A gente pode estar vendo aí, mano, o meio de campo sumido. Será que ele vai estar trazendo esse meio de campo? Pô, é pouco tempo. E depois, basicamente, vai vir um novo treinador, aí já vai estar trocando de novo. E galera, o Vasco, ele vai jogar contra o Fortaleza na Copa do Brasil, vai jogar contra o Atlético Paranaense lá, vai jogar contra o Vitória, vai jogar contra o Flamengo, vai jogar contra o Fortaleza de novo, vai jogar contra o Palmeiras. E cara, mano, a gente não vê no máximo aqui uma vitória em cima do Vitória, tá ligado? Porque não tem perspectiva de boa, pouco tempo de trabalho. Vai ser difícil, cara, vai ser muito difícil. E pô, aí já junta, pô, o clube não tá muito bem, né, em questão de resultado. E depois não tem um patrocinador master, que a torcida quer ver um patrocinador master, irmão. A torcida quer ver o dinheiro entrando, tá ligado? Tem que entrar, mano. Tem que vir em cima do Fortaleza, tá ligado? Esse patrocinador master logo, cara, pra aliviar a torcida, querendo não ver o dinheiro entrando. A torcida quer ver o Vasco, pô, ganhando 50 milhões de patrocinador master. Bem, agora a gente vai estar falando um pouco, inclusive, sobre a saída do Ramon Emiliano. Pô, não dá pra falar que a decisão foi tomada por telefone, tá? Isso aí pra mim é total erro, direto com os dois treinadores ali, tá? Não tem como fazer uma demissão assim por telefone, irmão.
Bizarro isso aí, tá? Sei que eles não vinham no bom momento, pelos que ele fala na eletiva, mas irmão, cara a cara, né? Pelo amor de Deus. Bom, agora realmente falando aí que a Força Jovem, a Ilha Jovem, foi muitas torcidas organizadas lá dentro do CT pra estar cobrando, né? Cobraram o Lúcio, o Pedro, acho que, mano, é Pedro Martins, né? É isso, é o Pedro Martins, cara. Ele já falou, ok? Falou até que bem, digamos assim, né? Com a Força Jovem, foi interessante, tá vendo ele já tomando a frente. Então mostrou que ele tá para ir pra ser visto, sabe? Que ele vai falar que ele não vai ficar com medo. Então eu já achei interessante ele chegar ali. Legal que ele tava no vídeo deles e nem foi ainda é, falado pelo Vasco, né? Que ele foi contratado. Isso aí, mano, o Vasco demora muito pra estar divulgando essas paradas. Inclusive é um erro terrível de comunicação da 777, pelo amor de Deus. E, pô, eu gostei bastante da fala, porque eles foram bem respeitosos. Na verdade, eles falaram o que todos os torcedores falam, sejam do Vasco, seja de qualquer time. E também eles falaram tudo que qualquer comentarista de TV fala, cara. Eles literalmente falaram: pô, irmão, se vocês quiserem um olheiro, a gente tá aqui, tá bom? A gente conhece olheiros, se vocês quiserem, porque os olheiros de vocês só fazem contratações horríveis. Mano, esses jogadores aí que vocês contrataram, pelo amor de Deus, né? Então, cara, literalmente eles falaram. Achei que eles falaram certo, sabe? Eles falaram muito certinho. Eles falam literalmente o que a torcida acha. Então essa parte dos olheiros foi muito bem colocada. E eles falaram, mano, pô, tem jogador aí que acha que pode jogar lá na Europa, vai jogar na Europa da terceira divisão. E, mano, se você quer ir pra Europa, que vá, tá ligado? Então, pô, acho que deu um checkmate interessante também dentro dessa parte. E também cobraram o Lúcio, né? Essa questão de patrocinador e dele bater de frente 5 a 777 sobre a questão de contratações. Se o técnico pede, se o elenco precisa disso, tem que bater de frente. Mas eu não acho que também ele vai bater de frente, mas no final, né, de qualquer forma, 77 não, tá ligado? Não vai chegar e vai demitir o Lúcio, na verdade. Então essa parte aí eu nem falo tanto que é isso mesmo, mas porque, né, a gente sabe que é 77, né? Não vai bater tão de frente assim não. Vai dar argumentos, né? Argumentos aí ele pode estar dando. Inclusive teve um integrante, né, que falou que eles não queriam o Ramon aqui e se voltar isso aqui vai virar um inferno. É, o que eles falaram na coletiva não foi nada interessante, né? Isso é verdade. Na coletiva pegou muito mal pra imagem deles, pra dizer a verdade. Então, isso foi tenso. Eu acredito que se eles não tivessem falado aquilo na coletiva, seria mais propício deles continuarem, sabe? Mas, inclusive, uma observação, né? O João Vitor não vai poder jogar porque ele foi expulso. Então, a gente não vai ter o João Victor na zaga, mano. E, pelo amor de Deus, já começa a ficar tenso de novo. Mas, cara, basicamente é isso. Agora é esperar para quem vai ser o treinador do Vasco. A gente não vai ter jogos, digamos, fáceis aí. O Vasco pode sair, mano, sei lá, com 0 pontos nos próximos jogos. Porque mudança de treinador toda hora, de novo, né? Vai entrar o sub-20, não tem o técnico para vir estar treinando. Questão de técnico, existe técnico, o patamar assim do Ramon? Pô, patamar? Não sei, acho que não. Sampaoli, Cabadial. Isolando, interessante. E, cara, vai ficar por isso. São os técnicos que talvez tenham mais nome, né? E vai vir quem? Vai demorar de novo? Quanto tempo vamos ficar sem técnico? Patrocinador tá sem ainda. Cara, tá tudo muito complexo, pra dizer a verdade. E mais dinheiro gasto, nada de contratações boas. Esperar que o Pedro Martins faça um bom trabalho. Esperar que o Paulo André não venha para o Vasco também. E, cara, esperar que dê tudo certo. No final, a esperança de novo, né? Não tem muito o que fazer. E, cara, vamos estar falando aí do John Kennedy, né? Saiu aí uma nova situação e ele faltou mais um treino, né? Do Fluminense e que alguns medalhões estão insatisfeitos com ele, cara. Então, pô, essa coisa do Kennedy é muito triste, porque a gente sabe que ele é um grande jogador. Pô, mano, o cara fez gol na final da Libertadores e ajudou muito o Fluminense entrando. O que aconteceu pra ele tá perdendo a cabeça assim, mano? Por que talvez ele não escute, sei lá, o Marcelo? Pô, o Marcelo jogou no Real Madrid, mano. Como que não escutar ele? A gente sabe que, pô, a gente não tá na pele dele, como que é esse negócio de psicológico dele. Se vem fazendo tratamento. Obviamente o Fluminense tá dando toda a força possível, faz de tudo pra colocar ele dentro da linha, sabe? E ele vem aprontando bastante, né, nos últimos dias, nas últimas semanas. E o Fluminense não tá numa época nada boa como time, né? Não vem jogando muito bem, então é muita coisa acontecendo. E no final, cara, acredito que o Fluminense não pode desistir
do John Kennedy, cara. Tem que estar tentando, tem que tentar pressionar o jogador. Não adianta afastar, porque se afastar não vai estar ajudando mais ainda. E, cara, cada um fazer sua parte. Irmão, quero você aqui. Para de estar fazendo essa parada. Vai pro psicólogo, vai pro psiquiatra até. E, cara, rotina. Entende? Você pode estar curtindo, mas tudo tem o seu momento, sabe? Pra você estar fazendo. Obviamente você vai deixar de fazer algumas coisas, mas, pô, você tem um sonho de estar jogando, sei lá, uma Champions League, uma Copa do Mundo. Você não pode continuar fazendo o que você quer, cara. Pô, você pode estar sustentando a sua família agora, mas daqui a 10 anos o dinheiro desvaloriza, você não vai ter mais nada, podendo ter zerado a vida da sua família, sabe? Tendo um contrato melhor. E, pô, já é muita indisciplina, né? Como que ele vai ser vendido assim pro Fluminense? O Fluminense tem essas cartadas, sabe? É ruim pro jogador, é ruim pro Fluminense, é ruim pro elenco, mas o Fluminense não pode estar desistindo dele, tá? De forma alguma. É muita coisa, cara, muita coisa acontecendo, muita coisa dele fazendo. Então é um clima muito ruim, é difícil o pessoal querer continuar com ele, mas, cara, é um grande jogador e tem que tentar, não tem como, sabe? Tem que ficar tentando, tem contrato, tentar fazer o melhor dele. Eu não sei as circunstâncias de como é o contrato, mas enquanto ele tiver contrato comigo, eu vou continuar tentando. Entendeu? Tem que pagar o salário dele, mas vou continuar tentando levar no psicólogo, psiquiatra, fazer com que ele coloque a cabeça no lugar, ver o que está acontecendo, ver o que aconteceu, não sei. Mas tem que conversar, cara. É tudo na base da conversa, sabe? Não tem jeito. Pô, tu acha que eu sou vascaíno, mano? Pô, eu quero ver o Kennedy jogando lá fora. Eu quero ver o Kennedy fazendo gol na Copa do Mundo. Eu quero ver ele ajudando a seleção, sabe? Pô, rivalidade entre clubes, mas eu quero que o jogador evolua o máximo que ele puder. E claro, quero que ele saia logo do Fluminense, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Não quero ver ele fazendo um gol no Vasco. Vamos com calma aí também, né, galera? Mas olha, é isso aí, família. Mais uma vez aí falando do Vascão, muita coisa acontecendo. E vamos que vamos, cabeça firme. Cara, espero que dessa vez dê tudo certo. Já não aguento mais troca de dirigente, não aguento mais troca de treinador. Mais que o Vasco ficou 6 meses aí, sei lá quantos meses com o Ramon. E, mano, contratação no meio do ano. E pior, o Pedro, o Martins, ele tinha tudo pra vir bem, né? Tranquilo nessa questão de técnico. Só que agora o cara vai vir com problema de técnico, irmão. Já tinha um problema de janela. Agora a gente já vai. Ele tinha, acho que ia ter uns 2 meses até a janela, né? Então ele poderia fazer um planejamento. A gente só ia ver o trabalho dele daqui a 2 meses. E agora a gente vai ver o trabalho dele em uma semana. Ver quem ele vai estar contratando, sabe? E, mano, o negócio já pode estar pegando fogo de novo. Então é muito tenso.